Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao rol de conteúdos do componente curricular de Geografia, né? Esse aqui é o cenário da minha esposa, educação infantil, né? Essas figuras. Bem, nós vamos dar continuidade no módulo 2, no capítulo 3, da página 356 até a página 361. O que é que abrange essas páginas? Essas páginas vêm falando uma continuidade sobre a questão do território e o desenvolvimento brasileiro, né? Essa parte da página 356 vem falando sobre a importância das atividades econômicas no Brasil, né? De acordo com dados do IBGE, em 2016, a economia brasileira estava entre as 10 maiores do mundo. Essa posição se teve ao crescimento de atividades ligadas à produção agropecuária, à exportação de recursos minerais e também ao desenvolvimento industrial, registrando no país nos últimos anos. Essa questão da agricultura é a produção de commodities, gente. O que seriam essas commodities? Eu já falei isso em sala. As commodities são uma linha de produção, ou seja, um cultivo de uma determinada especiaria. Como seria essa especiaria? Como o caso da soja. Às vezes o Brasil se torna o primeiro, às vezes ele está em segundo lugar na produção de soja, né? Essa produção é muito grande, são muitas toneladas durante as safras que o Brasil produz. E um dos grandes compradores de soja brasileiro é a China, né? A agricultura do Brasil, nas últimas décadas, ela teve uma produtividade maior e também com uma própria qualidade dos seus produtos, em virtude de quê? Do avanço da tecnologia, como também a parte agregada de insumos, né? Ou seja, o melhoramento genético, né? E dessa transformação e modificação das sementes também, né? Para cada vez mais dificultar a proliferação de pragas nesses alimentos. Nas últimas décadas, aumentou a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas brasileiros, melhorando sim esse investimento na utilização de maquinário moderno, tecnologia de ponta, principalmente nas grandes propriedades monoculturas, né? Como eu falei, a monocultura ela sempre está agregada a commodities, como por exemplo a soja. Temos também a monocultura aqui no estado de Alagoas, que qual monocultura é que Alagoas produz? É a cana-de-açúcar, né? Nós somos um dos maiores estados no significado de produção de açúcar brasileiro, né? Como por exemplo, resultado dessa alta produtividade, o Brasil atualmente é o segundo maior produtor de soja de todo o mundo. Esse cultivo ocupa 43% das terras brasileiras, destinado ao plantio de cereais, leguminosas e oleaginosas. O que seria essa palavra oleaginosas? Plantas que podem desenvolver os seus grãos e através dos seus grãos pode gerar óleo, né? O que é muito utilizado em nossas mesas é o óleo de soja, né? O óleo de cozinha que nós utilizamos muito em nossas casas é o óleo de soja, que é desse plantio da soja que é extraído esse óleo. A grande produtividade, como tem aqui nessa tabela abaixo, na página 356, vem falando sobre a produção do café, açúcar, laranja, mandioca e a soja, né? E vemos a questão de toneladas anual e a colocação do Brasil em 2016 perante o mundo. Além das propriedades da monocultura, a atividade agrícola é praticamente
em pequenas e médias propriedades que utilizam técnicas tradicionais, equipamentos menos sofisticados. Sua produção é voltada, sobretudo, para o sustento da família e do proprietário agricultor. Essa produção de menor escala, nós podemos perceber aqui na nossa região, né? Nós temos uma produção menor nessa região nossa, do Alto Sertão. O que nós produzimos muito por aqui? São cereais. Que cereais seriam esses? O feijão, né? Feijão, a melancia, que entra na questão de frutas. Temos a questão, planta-se muito a mandioca, né? Em algumas regiões do Brasil é famosa pelo nome aipim, né? E também verduras, como o coentro, são de pequenas propriedades que é levada para feiras livres, né? Para as horticultura, hortifrutas. E nisso o mercado vem se expandindo muito nesses pequenos focos de produção de agricultura, né, gente? Na nossa região também está se plantando muito a questão de alface, né? E esses alface, coentro, tanto a macaxeira, a mandioca, né? São produzidos nessas regiões aqui do canal e está sendo levada não só aqui para a Feira Livre, como para outras regiões, cidades vizinhas, né? Nossa produção está sendo escoada e com isso está aumentando o desenvolvimento da própria cidade na nossa própria região, né? Já as médias produção, ou seja, as médias propriedades, falei um pouco da pequena propriedade que se concentra aqui em Delmiro Gouveia, temos as médias propriedades que produzem o quê? Elas gostam de produzir capim. Para que esse capim? Para o gado, alimentação. E essa alimentação já vai ter outro tom para a criação da própria alimento para os animais, né? E com isso, já na página 357, através dessa plantação de capim, que nós temos aqui na nossa região do Canal do Sertão, temos algumas terras que plantam capim para fazer o próprio alimento para o gado. São feitos aqueles fardos de capim que são vendidos para alimentação de animais. Não só o gado, como a cabra, a ovelha, comem esse tipo de alimento, né? A criação dos animais é uma atividade desenvolvida em muitas propriedades rurais do país e ocupa aproximadamente 197 milhões de hectares de terra. Os gados, bovinos e suínos e as aves são as principais criações do Brasil. Existem outras criações em algumas porções específicas do território, como o búfalo, no estado do Amapá, e na ilha de Marajó, de caprinos, no próprio Nordeste. Aqui a criação de bode é intensificada, né, em algumas partes da cidade, né, ou seja, na zona rural. Assim também como aqui próximo, na região de Pernambuco, Petrolina, Petrolândia, né, aliás, ele tem uma criação muito intensa de bode, né? E grande parte dessas propriedades rurais e a criação de gado bovino é praticamente maneira extensiva, ou seja, o gado permanece solto nas pastagens e recebe poucos cuidados, como vacina contra as principais doenças. O que eu acho interessante, gente, é a questão do búfalo, né? Pouca gente conhece o búfalo, principalmente aqui na nossa região, que ele é um animal que não se cria na nossa região, é criado mais ali na região do Amapá, do Acre. O pessoal gosta de criar. E tem um dado bem interessante que o exército brasileiro, naquela parte, que é até dentro de uma mata, né, da Mata Amazônia, eles utilizam o búfalo como se fosse um cavalo, né, um criatório
ele usa a criação do búfalo, o exército brasileiro, na parte da Amazônia ali, utiliza o búfalo para se locomoção de certas regiões da Amazônia ali, viu? Contudo, nos últimos anos, muitas propriedades rurais passaram a criar animais de maneira intensiva, ou seja, confinando em ambiente controlado com o objetivo de melhorar a sua produção. Existem grandes fazendas, principalmente no sul do país, que fazem esse tipo de melhoramento do animal, e o boi de corte, né, ele passa um bom tempo, ou seja, passa todo o seu tempo em currais, ou seja, fechado, com alimentação balanceada, para que em pouco tempo esse animal esteja pronto para ser vendido, ou seja, abatido e para os seus fins comerciais, né? Aí aqui abaixo tem uma tabela das principais criações de 2016, como aves, bovino, caprino, equino, ovino e suíno. O Brasil ocupa a questão de bovino, é um dos primeiros do mundo, né? E a parte de aves, ou seja, as galinhas, ela se destaca em quarto lugar. Esse é um assunto muito comercializado, né? A parte de aves. Nós temos uma grande produção de aves aqui em Arapiraca, e já no estado vizinho nosso, de Pernambuco, é a famosa São Bento do Uno, tanto a produção de ovo quanto a produção de galinha, né, para o corte. O extrativismo, nós já falamos isso em aulas passadas sobre a questão do extrativismo, que é bem interessante, e até hoje o Brasil ainda faz parte e desenvolve muito bem essa técnica de extrativismo. O que seria essa parte de extrativismo? A grande expansão territorial e a riqueza natural do nosso país possibilita o desenvolvimento do extrativismo, ou seja, a atividade econômica baseada na exploração dos recursos minerais, vegetais ou animais diretamente da natureza. Ou seja, tanto a colheita do que vocês gostam muito, né, o açaí, que é através do extrativismo, que é retirado praticamente todo da natureza. Pouco se tem falado sobre o plantio do açaí propriamente dito em áreas particulares, mas sim da mata. O açaí é mais extraído de forma extrativista dentro das matas. E diga de passagem, se não tiver um cuidado sobre essa forma de manejo, pode acabar, né? Tem que ter uma conscientização e melhoramento das regiões onde são plantados esses tipos onde vivem, né, esse tipo de espécie que está sendo comercializado. Assim como a própria borracha, né, já na região amazônica mesmo. A seringueira, ela necessita de cuidados para que possa produzir, né? Temos também a questão da mineração. Isso degrada muito a questão do meio ambiente, a parte da mineração. É um processo de extrativismo e praticamente não tem retorno para a natureza. Ou seja, esse processo de extração do mineral, ele passa milhares e milhares de anos para se tornar aquela região novamente verde, né? Porque muitas vezes com produtos químicos agradam muito o meio ambiente e não tem processo de retorno, gente. Já a produção industrial no Brasil, devido a esse grande avanço de minerais que nós possuímos, de muito território para a extração de muito, não só de minerais como madeira, facilita a questão da produção industrial, né? Em 2015, de acordo com o IBGE, o Parque Industrial Brasileiro contava com aproximadamente 325 mil indústrias. Esta era responsável por 21% de toda a riqueza gerada no nosso país, segundo o Banco Mundial, né? Aí aqui abaixo nós temos um mapa do Brasil, onde retrata os principais tipos de indústria, nessa legenda. Nós temos aqui uma escala de 430 quilômetros,
quadrado, viu, gente? Esse bem de produção, que seria extração mineral, madeira, transformação de minerais não metálicos, metalurgia, mecânica e química. Já os bens de consumo duráveis, temos a material elétrico, seria o cobre e comunicação, material de transporte e mobiliário. Os bens de consumo não duráveis seriam o têxtil, vestuário, calçados e produção de alimentos e bebidas. Ou seja, nesse mapa retrata as áreas onde estão bem industrializadas. Toma um exemplo aqui na Amazônia, na região de Manaus, ou seja, a Zona Franca de Manaus, nós temos esses 3 tipos de indústria: bem de produção, bem de consumos duráveis e bem de consumos não duráveis. Assim como na região de São Paulo, ou seja, o sul, sudeste, se concentra todas essas indústrias bem localizadas nesse emaranhado do estado, né? Atualmente o Parque Industrial Brasileiro se destaca nos âmbitos da metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, de papel e celulose, bebida, alimentos, confecção e calçado, como vem aqui acima, numa fábrica de engarrafamento de gás, né? Temos outra aqui, uma atividade industrial alcançada na parte da tecnologia, vem ganhando espaço na fabricação, por exemplo, de computadores, aviões, até mesmo de satélites artificiais. Isso foi na década, no ano de 2016. Isso na região de Manaus, né? É uma tecnologia muito boa naquela região. Já atividades de consumo de prestação de serviço, isso seria o quê? Atividade de prestação de serviço. Isso seria um consultório odontológico, seria o papai que faz conserto em ar-condicionado, seria o papai que é eletricista, que presta serviço, seja para a escola, seja para uma casa residencial, troca de lâmpadas. Isso é uma prestação de serviço, né? E é nisso, gente, que vai se concentrando na prestação de serviço. Os setores da economia são constituídos do setor primário, ou seja, entre agricultura e extrativismo. Tem a pecuária. O segundo setor seria o secundário, seria o primário. Adentra a questão da agricultura. O secundário entra a questão da indústria, ou seja, beneficiamento dos alimentos e dos minerais. E o terceiro significa o setor do comércio e prestação de serviço, que é para desenvolvimento comercial do Estado, do município e do próprio país. Ou seja, os 3 setores da economia são constituídos aqui: o primário, secundário e o terciário. Quando se fizer uma pergunta a vocês, que setores são constituídos a economia? Vocês podem dizer setor primário, setor secundário e setor terciário. Primário, que vem da extração, o secundário vem as indústrias, e o terciário adentra a questão da comercialização e a prestação de serviço. Bem, além disso, as atividades do comércio e prestação de serviços são as que mais geram emprego à população econômica ativa, que é a famosa PEC que nós falamos em aula passada. De cada 100 habitantes, 100 brasileiros, 71 estão empregados em atividade ligada ao comércio e a serviço, e 28 fazem parte do setor de produção de bens. Isso são dados da PEA, né? Não quer dizer que comporta todos, mas que são dados que eles se baseiam para compreender os setores da economia do Brasil. O Brasil, na composição da PEA, setores, vem aqui abaixo o gráfico mostrando essa realidade. Bem, gente, esse assunto vem tratando mais um pouco sobre a parte econômica e desenvolvimento do país, né? Onde mais vai se desenvolver, onde mais não está se desenvolvendo. É de fundamental importância adentrar nesses conteúdos para vocês saberem como melhor gerir e como é melhor gerido os recursos, tanto financeiros da sua residência, como do seu próprio município, do seu estado, da nossa federação em si.
Bem, no momento até isso, na próxima aula vamos dar continuidade. E dúvidas, vamos retirando no PV. Valeu, gente!